Bem-vindos ao canal do professor Dirceu de Mello. Hoje vamos dar continuidade ao diagrama trajeto passo. Esse é o vídeo da parte 2. Continuando o vídeo passado, pessoal, agora a gente vai identificar aonde os sensores ligam e desligam e quanto tempo eles ficam ligados. Lembrando, né, a gente já colocou os pontinhos vermelhos indicando aonde que o sensor liga. Por exemplo, o S1 liga nesse ponto, ou seja, quando o atuador 1 recuar, liga o sensor 1. Onde o atuador 1 avançar, vai acionar S2 e assim sucessivamente. O atuador 2 aciona S4, quando recua, aciona o atuador 3 avançando, aciona S6, recuando, aciona S5. Então, pessoal, sempre para você ligar, identificar o sensor, onde que ele liga, onde que ele desliga, você deve sempre começar onde que ele está localizado. Vamos começar com o atuador S1. Vamos começar com o sensor S1. Por exemplo, então você vem aonde que ele liga, no pontinho vermelho, e vai traçar a trajetória dele. Mesmo esquema dos atuadores. A parte de baixo do sensor significa desligado e a parte de cima significa ligado. Então vamos lá. Então o sensor S1 vai ligar quando? Quando o atuador 1 recuar totalmente. Então quando chegar nesse ponto, ele liga. Então ele vai sair do estado baixo para o estado alto. Então como que a gente faz isso? A gente representa com uma linha. A linha do estado baixo para o estado alto, representa um pulso. Nesse caso aqui, o atuador S1 vai fazer o quê? Apenas um pulso, vai subir e vai descer. Então, pessoal, observe, ele saiu do estado baixo e foi para o estado alto. E já recuou. Por quê? Porque recuou. Porque o atuador 1 só dá um pulso, ou seja, ele chega no S1 e o próprio S1 faz com que ele avance. Olhe na minha sequência, né? A sequência é A1-, que ele próprio ao- aciona o S1 que vai fazer o A1+, ou seja, então ele chega no S1 e já volta. Então o sensor S1 fica ligado a apenas esse movimento. O restante das posições, ele vai permanecer desligado. Veja então, pessoal, essa é a representação do sensor S1. Ele apenas ficou ligado esse instantezinho, só o instante que o atuador ficou parado em cima. Ok? Vamos para o sensor S2, que já é um pouco diferente. Quando que o sensor S2 vai ser acionado? Quando o atuador 1 avançar. Então você pega a linha, mesma coisa, ele vai sair do estado baixo e vai para o estado alto. Então, pessoal, o sensor S2 vai ligar nessa posição. Então, ó, quando o atuador 1 avançar, chega próximo aqui do S2, ele já aciona. E vai ficar acionado quanto tempo? Aí você tem que verificar o movimento do atuador. Então, se o atuador ficar parado em cima do S2, ele vai ficar acionado. Ó. Se você observar lá no circuito que a gente fez no vídeo passado, o final de curso do S2 ele vai ficar na posição, ou seja, ele fica acionado quanto tempo ficar parado em cima. Então, ele vai ficar quanto tempo parado? Ó, todo esse movimento. Aqui o 6 é igual a 1, ou seja, você retorna para o início da minha sequência do diagrama de reto passo, ele já vai começar acionado do lado esquerdo, vai ficar acionado até quando? Até o movimento do atuador começar a recuar, ou seja, no movimento de transição não aciona ninguém. Então, quando que desliga o sensor? Quando começa o movimento, tanto da descida como da subida. Nesse caso do S2 vai ser quando descer o atuador, ou seja, o S2 vai ficar ligado esse movimento. Então, pessoal, aqui eu representei aonde que liga e desliga o S2, voltando. Quando chegar aqui ele liga, vai ficar quanto tempo ligado? Quanto tempo o atuador ficar parado em cima dele? Ó, entrou aqui ligado, porque o atuador está em cima do S2. Quando o atuador começar a recuar, o sinal já cai, ou seja, nesses dois passos o sensor S2 fica desligado. Agora vamos para o sensor S3, da mesma forma. Quando que o sensor S3 vai acionar? Quando chegar o atuador 2 nele, ou seja, quando o atuador 2 recuar.
Ah, mas está na parte de baixo do diagrama, como que o sensor vai ligar? Não importa. O sensor está no início do curso e no final do curso, ou seja, quando o atuador avança e quando o atuador recua. Nesse caso é quando recua, por isso está na parte de baixo aqui, nesta representação do atuador 2. Agora, dos sensores, vai ser quando ele liga e desliga, não importa se seja na parte de cima ou na parte de baixo. Então vamos lá, então ele vai ligar aqui e já vai entrar ligado aqui do outro lado. Então, pessoal, o S3, ele ligou aqui, ele já vai entrar ligado aqui. Quando que ele vai cair o sinal? Quando o atuador começar a movimentar, ou seja, ele saiu de cima do S3 aqui, ele estava parado em cima, a posição 1 aqui do meu diagrama. Quando saiu de cima, ele desliga. Vamos para o S4. O S4 é mais fácil, ou seja, ele vai ligar aqui, vai ficar ligado esse tempo aqui e vai desligar. Então, pessoal, o S4 acionou nessa posição, ou seja, quando o atuador 2 chegar nele, aciona o S4. Quanto tempo vai ficar acionado? Tempo que o atuador ficar parado em cima dele. Quando o atuador começou a recuar, já cai o sinal. Por quê? Porque ele sai de cima do S4. O S5 da mesma forma. O S5, pessoal, então quando o atuador 3 recuar, bate nele, ele aciona, vai ficar acionado quanto tempo? Vai ficar parado em cima. Nesse caso, quando começou o movimento aqui no início, então eu só represento ele que ele estava ligado e já caiu o sinal. Então esse tempo tudo aqui ele ficou desacionado. Da mesma forma, o S6. O S6, pessoal, então ele acionou quando o atuador 3 avançou, vai ficar acionado quanto tempo? Quanto tempo o atuador ficar em cima? Então ficou esse pedaço acionado. Quando começou o movimento, ele cai o sinal. O B1 e B2,
Então as botoeiras, pessoal, só indica assim, que deu um pulso manual, ficou um tempo ligado, você não sabe quanto tempo o operador ficou em cima, mas isso aqui não vai influenciar na nossa análise do circuito. Então agora, pessoal, terminou essa parte aqui da representação dos sensores dentro do diagrama de trajeto passo, ou seja, aonde os sensores ligam e desligam, quanto tempo eles ficam ligados e ficam desligados. A próxima etapa é identificar os conflitos entre os sensores. Para identificar os conflitos entre os sensores, eu preciso fazer uma análise mais a fundo, ou seja, saber qual sensor está sendo ligado ao mesmo tempo no mesmo atuador, ou seja, eu tenho que identificar qual que é o sensor que aciona ao mais, qual sensor faz ao menos e assim sucessivamente. Então eu tenho que ir lá no circuito pneumático e fazer essa análise. Então, pessoal, esse é o circuito do diagrama de trajeto passo, é a mesma sequência, né? A3 mais, a2 mais, ao menos, ao mais, a3 menos, a2 menos. Coloquei a sequência dos sensores, lembrando que o sensor sempre faz o próximo, ou seja, o A3 mais vai acionar o S6 e o S6 faz A2 mais. O que eu quero com isso? Eu quero saber qual que é o sensor que vai fazer A mais, A menos, A2 mais, A2 menos. Então, para isso, eu coloquei aqui o circuito. Então, esse é o esqueleto do circuito. Para inserir esses componentes, quem não assistiu o vídeo Fluid Sim parte 1, o vídeo Fluid Sim parte 2, assistam, que vocês vão entender como que eu acho esses componentes. Coloco aqui dessa forma, como que eu faço os selos, enfim, como que eu configuro os cilindros. Aqui, então, a gente vai falar sobre a execução desse circuito. Então, pessoal, essa é uma válvula direcional 5 por 2 vias, acionada por duplo piloto pneumático. Então, aqui eu tenho duas válvulas reguladoras de vazão, com retenção, ou seja, só regula a vazão em um sentido. Então, como que eu faço essa ligação? Então, sempre eu ligo a válvula no atuador, bem simples, né? Faço a ligação e da válvula direcional nas válvulas reguladoras de fluxo. Faço isso para todos os atuadores, né? Bem simples, só deixar ficar verdinho, clicar e arrastar e soltar a hora que você ficar verde de novo. Então isso é bem fácil. Então eu já fiz a ligação dessa parte do circuito. Então agora, pessoal, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o fluxo de ar aqui, né? Então qual que é esse fluxo de ar? Ou seja, quando eu ligar o ar comprimido aqui no meio, então já posso fazer essa ligação. Então eu tenho o que? Eu tenho uma unidade de ar comprimido, uma unidade de conservação do ar comprimido, ou seja, faz a regulagem, né? Faz a filtragem do ar e aqui é o compressor. Então, eu sempre ligo isso aqui lá no último elemento que eu tenho, depois eu vou só fazendo o que? Só arrastando e fazendo a ligação. Aqui eu já fiz a disposição de todos os componentes que eu tenho, que são necessários para executar esse circuito. Então, tenho as válvulas direcional, uma válvula para cada atuador, os sensores, os 6 sensores. Opa, aqui tem um erro, vamos configurar ele, né? Então, o S5 e o S6. Então, para a gente fazer essa alteração, só clica duas vezes, né? E faço, já alterou, né? Aqui a posição também. Aqui a posição A3 menos e lá é a posição A3 mais. Por que aconteceu isso? Porque eu copiei, pessoal, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que ficou isso. Mas você pode fazer isso, mas você deve fazer a alteração dessa nomenclatura. O que significa? A posição ao menos está o sensor S1, ó, observa. Mesma forma aqui, S2 está em cima da ao mais. Então é só para identificar a posição. Então vamos ligar o ar comprimido dessa válvula aqui, já faz a ligação. Então sempre é interessante você deixar esse negócio bem retinho para ficar bonitinho. Vou ligar as três válvulas, né? As três válvulas direcionais, eu estou ligando o ar comprimido. Sempre o ar comprimido da válvula 5 por 2 vias é no meio, na parte de baixo. E aqui eu coloco o que? Eu coloco os escapes, né? Eu coloco um silenciador aqui, né? Eu gosto disso, né? Só clicar duas vezes e fazer essa inserção. Se não colocar, sempre que você for simular, vai acontecer um erro, né? Então é interessante deixar isso bem certinho, bem bonitinho, né? Faço essa ligação. Então agora, o que está acontecendo? Eu estou pegando o ar da rede e estou jogando aonde? Nesse caso,
eu seguir o sentido da seta, eu vou jogar o ar comprimido na parte de trás. Para fazer essa posição, eu tenho que ligar qual piloto? Eu tenho que ligar esse piloto. Também é interessante você dar nomes para esse piloto. Então, vai lá em inserir texto e você coloca o nome. Normalmente a gente chama os pilotos de Y, né? Na sequência, Y1 até Y6. Então, pessoal, aqui já fiz a identificação dos pilotos, né? Então, Y1, 2, 3, 4, 5, 6 na ordem. Então, o que significa? Qual sensor que eu ligar aqui no Y2, ele vai fazer quem? Vai fazer A1-, ele vai fazer esse A1 recuar. Agora, quem acionar o Y1 vai fazer quem? Vai fazer o A1 avançar. Por quê? Eu vou mudar manual a minha válvula. Ó, quando eu faço a inversão do ar comprimido, o que vai acontecer? O ar vai se vir para frente do meu atuador e vai fazer esse atuador avançar. Então, sempre é dessa forma. Quando eu ligo o Y2 é o contrário, faz o atuador recuar, e assim sucessivamente para os outros atuadores. Então, sempre a gente pode até criar uma tabelinha aqui, vamos criar essa tabela para identificar quem que eu ligo que vai fazer o A1+, quem que eu ligo que vai fazer o A1-, e assim sucessivamente. Então, pessoal, já fiz meu esquema. Ó. Então, o Y1 faz quem? A1+. Então, quem eu ligar no Y1 vai fazer A1+. Quem ligar no Y2 vai fazer A1-. Quem ligar no Y3 vai fazer A2+. Quem ligar aqui faz A2+. Quem ligar no Y4 vai fazer A2-. Quem ligar no Y5 vai fazer A3+. E quem ligar no Y6 vai fazer A3-. Então agora é só verificar qual que é o sensor que faz A1+, que vai ligar o Y1, por exemplo. Quem faz A1+, vamos ver, A1+, então o sensor anterior, então o S1 vai ligar onde? No Y1, que vai fazer A1+. Então, pessoal, já fiz o esquema aqui. Então, S1 liga no Y1, que faz A1+. Saiu da onde o S1? Saiu daqui, fez aqui. Quem que faz A1-? É sempre o anterior. Então, S4 vai fazer A1-. Então, eu ligo S4 aonde? Ligo no Y2. Quem que vai fazer o A2+? Então, vem aqui na sequência, é o S6. Então, eu coloquei S6, ligo no Y3, que faz A2+. A2-. Quem que vai ligar no Y4 para fazer A2-? Então, olha aqui, vai ser o S5. Quem vai fazer o A3+, vai ser o S3. Então, vem aqui, A3+ está aqui, mas ele vem para cá, que se repete, então ele faz o A3+. E o S2 vai fazer o A3-. O S2 faz A3-, então eu ligo aonde? No Y6. Então, pessoal, para que eu preciso saber disso? Então, agora eu vou voltar lá para o diagrama do reto passo e separar esse aqui em grupos. Quais grupos? Eu tenho que ver quais sensores estão atuando em cima do atuador 1, quais sensores estão em cima do atuador 2 e quais sensores estão em cima do atuador 3. Então agora, pessoal, depois que a gente foi lá no circuito e separou em grupos, né? Então aqui ficou mais fácil visualizar. Então o S1 vai ligar no Y1 que vai fazer o A1+. Então eu vou verificar então o A1+, A1+, S1. Mas quem que tem que ligar? Lá no circuito é o Y1 que faz o A1+. Quem faz A1- lá no circuito é o Y2. Agora, quem que vai fazer o A1- aqui dos sensores? Então, eu vou verificar aqui A1- S4. Isso para os outros sensores e atuadores da mesma forma. Então, eu separei em grupos. Ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Por que separar em grupos? Porque eu tenho que avaliar esses sensores em grupo para verificar se eles têm conflito de sinal. Ou seja, por exemplo, o sensor S1 e S4 não pode estar ligado ao mesmo tempo, senão a válvula vai travar. Então, é isso que a gente vai avaliar o conflito dos sensores. Então, eu avalio o grupo 1, depois eu avalio o grupo 2, depois eu avalio o grupo 3. Então, vamos fazer isso. Então, pessoal, eu fiz aqui o grupo 1, então o S1 e o S4. O que eu tenho que verificar? Verificar se eles estão ligados ao mesmo tempo. Então, ó, verifica, ó, o S1 só está ligado aqui, ó, mas observe, ó, aqui eu tenho conflito. Então, pessoal, verifiquem aqui, né? Ó, eu tenho conflito nos sensores S1 e S4. Para não acontecer isso, eu tenho que cortar o sinal do S4. Então, nesse sistema que a gente está trabalhando de pneumática básica, a gente vai colocar um piloto escamoteável, que é um piloto que só dá um pulso, depois a gente coloca no circuito. Por enquanto, só vamos
identificar, nesse caso aqui a gente coloca um asterisco aqui no S4. Então significa que eu tenho que cortar o sinal do S4. Então vamos fazer o que? Vamos fazer a análise para os outros grupos. Agora vamos fazer o grupo 2. Então o grupo 2 quem que é, pessoal? O grupo 2 é o S5 e o S6. Observe, ó, o S5 está desligado todo esse tempo, o S6 fica ligado aqui. Então não deu o mesmo problema que deu anteriormente. Ó. Então não tem conflito entre esses sensores. Né? Porque o S6 vai ligar aqui e o S5 já desligou. Então nesse caso não preciso cortar o sinal de ninguém. E por último, analisando o grupo 3, que é o S2 e o S3. Então vamos observar, ó, aqui ele já saiu ligado, ó, observe, né? Eu já tenho conflito já na saída. Nesse caso, quando eu tenho conflito na saída, eu tenho que fazer o quê? Uma varredura e verificar quais desses sensores ligou posteriormente. Então, quem ligou primeiro, depois que o sinal caiu? O S2 ou o S3? Nesse caso foi o S2, o S3 ligou aqui no final. Então, nesse caso aqui, eu corto quem? Eu corto o sinal do S2. Então, para a gente terminar o nosso circuito, o que eu tenho que fazer? Tem que ir lá e colocar piloto escamoteável no sensor S2 e no sensor S4. Então, pessoal, finalizamos o diagrama do passo e agora só falta terminar o circuito que vamos ver no próximo vídeo.